Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. O último estudo sobre a Bíblia, né? O último estudo sobre o que é a Bíblia. Então, nós já tivemos 4 estudos e este é o 5º. Para os irmãos entenderem bem esse estudo, tem que ir também ver os outros, né? Então, isso aqui, meus irmãos, é revelação de Deus. Não é apenas uma interpretação de Deus, mas é uma revelação. Que os irmãos possam entender a palavra de Deus em profundidade. Esses últimos anos, as pessoas têm tido apenas o superficial da palavra de Deus, não tem se aprofundado na palavra de Deus. É como Paulo diz que os crentes lá da igreja que ele fala, não estou lembrado da igreja, estavam tomando leite, eles eram crianças, e criança não está aperfeiçoada. Então, uma pessoa que toma só leite, ela é superficial, ela não tem profundidade na palavra. Então, isto que eu estou ensinando para vocês é a Bíblia em profundidade. Então, que os irmãos possam buscar esse conhecimento de Deus em profundidade. Vamos orar para começar mais um estudo da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais este dia que o Senhor nos deu, por esta noite que já começou. Que o Senhor venha guiar toda esta noite de cada um de nós, dos teus filhos. Que o Senhor me ajude a fazer a sua vontade. Repreenda todo o mal, no nome de Jesus. Que nada e nem ninguém venha atrapalhar este estudo, nem a minha comunhão com o Senhor, nem a dos teus filhos. Que eles venham a aprender a tua palavra em profundidade, para que fiquem preparados para o que está vindo, para enfrentar tudo e a todos que vierem contra cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, na semana passada, ou melhor, terça-feira, no estudo passado, nós estudamos sobre as famílias destes mundos, né? Do mundo passado, mundo que Deus idealizou para os homens, né? Este mundo que vivemos, que é o mundo que o homem quis para si, quando resolveu abandonar Deus e aceitar Satanás, né, a serpente, como seu líder, como seu guia. Mas também tem o mundo do futuro, né? Aquele mundo em que todos aqueles que receberem Jesus como seu Salvador irão para lá. Mas também tem o castigo eterno, né? A prisão eterna para aqueles que rejeitaram o único Salvador que Deus mandou, né? Então, hoje nós vamos estudar o sábado de cada um destes mundos. Então, como era, né, este sábado? Então, nós vamos estudar o sábado de cada um destes mundos e por que estes sábados foram criados. Então, em Gênesis 2, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, aqui no versículo 2 diz: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito.
Então aqui há aparentemente uma contradição, né, nesse verso. E o versículo 3 diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque neles descansou de toda a sua obra que havia criado e fizera. Então, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, o versículo 2 diz que Deus acabou no dia 7º a obra que fizera, mas também descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, nós estamos estudando 3 mundos criados por Deus. Então, nós vamos estudar esses sábados também destes mundos. Seja bem-vinda, Lourdes, que o Senhor te abençoe. Então, em Gênesis 2, versículo 2, a gente vê aparentemente uma contradição, né? Deus terminou no sábado, acabou no dia 7º a obra que fizeram. Descansou no 7º dia, ele acabou no dia 7º e descansou no dia 7º. Isso está dizendo no verso 2 de Gênesis 2, do 1 ao 3. Então, o que isso quer dizer? Nos diz, então, estes versos de Gênesis 2, do 1 ao 3, nos diz alguma coisa reveladora, diz algumas coisas reveladoras sobre o sábado. Então, vamos analisar, vamos meditar, vamos estudar em profundidade este sábado que é tão discutido diante de muitas religiões, algumas religiões, inclusive o judaísmo, Então, em Gênesis 2:2 nos diz que Deus terminou a sua obra no 7º dia da criação. Então, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera. Então, no dia 7, ele acabou a obra que fizera. Mas o versículo continuando, e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então, nos diz que Deus terminou a sua obra no 7º dia da criação. O que isso quer dizer? Já que em Gênesis 20, vamos lá para Gênesis, O que é que diz lá em Gênesis? Aliás, Êxodo 20. Êxodo 20, do 8 a 11, nos diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, aqui a gente vê Deus falando claramente do sábado da criação. Então, o sábado da criação, dessa primeira criação, desse primeiro mundo. Então, em Êxodo 20, do 8 ao 11, Deus diz que ele fez os céus, a terra, em 6 dias, e no 7º ele descansou. Então, em Gênesis 2,
ele está falando de 2 sábados. De 2 sábados, de 2 mundos. Então, o primeiro sábado, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus, no 7º dia, ele acabou a obra da criação espiritual. Mas no 6º dia, ele terminou a obra da criação da terra, dos planetas, do homem, do primeiro mundo, né? O mundo em que tudo era maravilhoso, tudo era bom, tudo era muito bom, não é? Onde o homem vivia em harmonia com o Criador e com a sua criação. Então, neste primeiro mundo, o mundo em que o homem vivia no Éden, Deus fez em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, em Marcos 2, 27, nos diz o seguinte, Marcos 2, vamos lá o que é que Marcos diz aqui. Marcos, capítulo 2, versículo 27, diz o seguinte: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então aqui Jesus está dizendo para os fariseus que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Aqui é a questão do sábado de novo. Então aqui tem 3 maneiras de se ver o sábado. Então a primeira maneira, primeira criação de Deus, que foi aquela que ele idealizou para o homem, onde o homem vivia no Espírito de Deus, onde o homem fazia a vontade de Deus. Deus fez o homem no 6º dia. O homem foi feito no 6º dia da criação de Deus, da primeira criação. Criação terrena, mas também espiritual. Onde o homem vivia no Espírito de Deus, logo ele não era pecador, porque ele não tinha pecado. Nesse mundo, Deus fez tudo em 6 dias. E no 7º descansou com o homem, com a sua criação. Então no 7º dia, o 7º dia é o dia do descanso. O dia em que Deus queria estar todo aquele dia com a sua criação, né? Então Jesus, aqui em Marcos 2, 27, Jesus, ao ser advertido pelos fariseus sobre o não trabalhar no sábado, Jesus dá esta resposta aos fariseus. Jesus diz que o sábado, estabelecido na lei de Moisés, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A gente vê 3 maneiras de se ver o sábado. A primeira maneira, então Deus fez o sábado no primeiro mundo para que ele e a sua criação estivesse em harmonia, estivesse em comunhão. Ele e o homem e a humanidade e toda a sua criação. Então aquilo ali era o sábado. O sábado significa descanso. Sábado significa alegria. Sábado significa comunhão. Sábado significa esta união entre o Criador e a sua criação. E isto foi quebrado, esse sábado do primeiro mundo foi quebrado, porque o homem desobedeceu a Deus neste sábado, né? Eu acredito que esse sábado não durou muito tempo, né? Do homem estar na presença de Deus. Eu acredito que logo foi quebrado. Então, em Gênesis 2, do 1 ao 3, Deus está falando do sábado de cada um destes mundos que ele criou para o homem.
Então, o primeiro mundo eu já expliquei, né? O sábado. Então, o primeiro sábado do primeiro mundo, onde tudo era muito bom, o mundo onde o Pai Eterno terminou aquele mundo no sexto dia da criação, no sétimo dia, o Pai Eterno descansou com a sua criação. Êxodo 20, 11 nos diz isso, né? Vou ler mais uma vez. Versículo 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui nesse versículo, Deus não está dizendo que terminou a criação do homem. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, nesse verso está dizendo que Deus terminou a criação, mas não o homem, né? Porque o homem mais tarde pecou e o Deus iria começar uma nova criação, né? Então, por isso aqui não é citado o homem, aqui nesse versículo 11 de Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, aí está falando da primeiro mundo, né? Deus fez em 6 dias e no sétimo descansou com sua criação. Este sábado foi o sábado da primeira criação do Pai Eterno, onde tudo foi terminado depois que o homem foi feito para ter comunhão com o seu Pai Eterno e também para que o homem governasse este mundo, né? Este novo mundo, o mundo que Deus criou para que ele e a humanidade tivesse este relacionamento. Então, os dias da primeira criação não eram como os dias de hoje, que são de 24 horas. Os dias da primeira criação eram dias de tempo. Então, um dia da primeira criação não era um dia de 24 horas. Um dia era um tempo. Agora, que tempo era isso? Quantos anos dos nossos tempos era? Ninguém sabe, né? Porque não era como nossos dias hoje. Então, ninguém sabe quanto tempo, né? Deus passou para criar esta criação, né? A terra, os céus e tudo que nós vemos. Porque os dias não é como os nossos dias. Não sabemos quanto tempo Deus levou para criar este primeiro mundo. O mundo onde tudo era muito bom, né? Mas que ficou no passado da humanidade. Mas que está no futuro. Então, este mundo que ficou no passado, ele foi para o futuro da humanidade, né? Porque esse mundo foi o mundo que Deus idealizou para o homem. Mas já que o homem, no sábado, desobedeceu a Deus, então o mundo foi expulso desse mundo. Esse mundo ficou no futuro do homem. Já em Marcos 2, então vamos para Marcos 2, mais uma vez, e vamos ver vamos aprender aqui em profundidade o que Deus quer nos ensinar aqui. Então, Marcos 2, 27, nos diz o seguinte. Mais uma vez, Jesus diz assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, Jesus não está falando do sábado, do primeiro mundo, mas o sábado que foi dado na lei de Moisés, em Êxodo 20, do 8 ao 9. Então, vou ler aqui Êxodo 20.
Êxodo 20, do 8 ao 9, diz assim: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, esse sábado aqui, que está aqui na lei de Moisés, é o sábado que os fariseus estavam questionando Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam trabalhando no sábado, né? Estavam colhendo espigas de trigos para comer. Então, eles estavam questionando a Jesus, né? Porque os discípulos dele estavam trabalhando. Então, aqui eles disseram assim, e os fariseus lhes disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade, teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, Jesus está falando deste sábado da semana de 24 horas. Aquele sábado que foi dado na lei de Moisés. Então, o homem, depois do pecado, antes do pecado, o homem trabalhava, mas não se fadigava, ele não tinha pecado. Ele não se cansava, ele não adoecia, ele não envelhecia, ele não morria. Então, o homem não precisava desse sábado para descanso, ele não se cansava. Mas depois que o homem pecou, ele já necessita, é necessidade. O corpo do ser humano necessita de um dia da semana para descansar. Se ele não descansar, ele não aguenta muito tempo. Então, por isso, Deus ele deu esse sábado. O homem trabalha 6 dias na semana, mas um dia na semana ele tem que descansar, porque senão ele não aguenta. E é isso aqui que os fariseus estão questionando este sábado. Mas Jesus está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então prestemos atenção, Jesus está falando da semana de 24 horas, não mais de tempo, não o sábado que foi feito, que foi tirado no primeiro mundo para Deus e o homem descansar. Então Jesus está falando do sábado deste mundo caído no pecado, onde o homem é mortal e os seus anos são contados pelos dias, meses e anos deste tempo. Então nossa vida é contada aqui nesse tempo, né? Então a gente conta os dias, meses, ano, hora, minuto, segundo. Por quê? Porque nós somos mortais. E é neste tempo de 24 horas, né, o dia, é que que Jesus aqui, que Moisés, que Deus deu essa lei do sábado, o homem precisa descansar. Então, pois o homem precisa desse descanso um dia na semana para poder recarregar as suas energias. Neste dia, o homem precisa, né, desse descanso. Ele precisa, o seu corpo necessita. Mas também o homem precisa de descansar o seu corpo, mas também precisa de alimentar o seu espírito. Então, o sábado da lei de Moisés era para que, ao mesmo tempo que o homem descansasse da fadiga da semana, do trabalho que ele tinha, ele também estivesse todo o dia todo, na presença do Pai Eterno, sem se preocupar
com nada deste mundo material. Então, por isso, o homem não podia fazer nada, ele precisava ter esse descanso do corpo e se alimentar espiritualmente, ter essa comunhão com Deus. É por isso que Deus deu esse sábado da lei para os judeus, né? Já os gentios não têm isso, né? Em Marcos 2, 27, quando os fariseus advertem Jesus por causa do sábado, Jesus responde que o sábado de 24 horas foi criado por causa do homem, ou melhor, o sábado foi criado para servir de descanso para o homem. Então, o sábado foi criado, esse sábado de 24 horas, o dia. Então, a semana tem 7 dias e 6 dias a gente trabalha, mas o 7º precisa se descansar. Então, para os judeus, Deus deu esse sábado para que ele não só descansasse o seu corpo, mas também estivesse em comunhão com Deus. Então, é necessário, né, o homem ter essa comunhão com Deus e ter esse descanso do corpo. Então, Jesus responde que o sábado de 24 horas foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? O sábado foi criado para servir de descanso para o homem, não para o homem servir o sábado. Então, o sábado não pode ser adorado. O sábado não pode servir de um Deus para nós. Eu não vou fazer isso porque estou no sábado. Não vou fazer aquilo. Não. Deus fez isso aí, foi para o nosso bem, para Ele nos servir de descanso, de sossego para o nosso corpo. Logo, o homem é senhor do dia de sábado, não o sábado, senhor do homem. Então, em Marcos 2:28, Jesus diz o seguinte: assim o filho do homem até do sábado é senhor. Então, Jesus está dizendo que ele, como homem, filho de Deus, como homem terreno aqui na terra, como homem com corpo humano como o nosso, né? Só que Jesus não era pecador. Ele era senhor do sábado também, né? Então, Jesus está dizendo que ele, como homem, né? Como carne, como ser humano, era senhor do sábado, não o sábado, o Senhor de Jesus. O que Jesus está falando para os fariseus é o seguinte: o sábado foi feito para servir o homem, não para o homem servir o sábado. Logo, se o homem precisa de alguma coisa no sábado, ele deve fazer, pois ele é o Senhor do sábado, não o sábado, o seu Senhor. Então, por isso, os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas de trigo e comiam. Também Jesus curava e pregava no sábado, pois ele era o Senhor do sábado, não o sábado, o Senhor de Jesus. Então, nós temos que entender, se precisarmos de alguma coisa no nosso sábado, que é o nosso dia de descanso, nós não vamos deixar de fazer, porque é o dia do Senhor. Nós, os cristãos, nós descansamos no primeiro dia da semana, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou, terminando assim a sua obra, né? A obra que ele veio fazer para salvar a humanidade. Então, ele morreu e no sábado o corpo dele estava na terra, mas o espírito estava na eternidade. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, concluindo assim a criação. Ele conseguiu, né, pagar tudo aquilo que o homem precisava para ser liberto das mãos do inimigo. Então, Jesus, ele deu a vida dele, ele deu o sangue dele, ele deu o espírito dele para Deus, para que pudesse morrer e salvar a humanidade. Mas se ele tivesse ficado morto, não teria adiantado nada ele ter morrido. Então,
o complemento da salvação foi com a ressurreição de Jesus. Então Jesus, ele é Senhor do sábado, e nós também não devemos ter o sábado como nosso Senhor, mas nós é que somos Senhor do sábado. Nós não devemos estar servindo o sábado, mas devemos servir a Deus ou qualquer pessoa que precisar de nós no sábado. Devemos ajudar as pessoas, devemos evangelizar, devemos trabalhar na obra do Senhor. É por isso que Jesus diz aqui no versículo 28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então Jesus diz que ele trabalhava no sábado e o pai dele também trabalhava. Então o sábado não era Senhor de Jesus, mas Jesus era Senhor do sábado. Se ele necessitava de pregar, ele pregava. Se ele necessitasse de curar uma pessoa, ele curava. Se fosse necessário colher as espigas para comer, ele comia. Porque ele é o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem descansar, não foi o homem para ficar servindo o sábado, né? Deixar de fazer as coisas que eram necessárias por causa do sábado. Não. Então, Jesus está dizendo aqui é isso. Então, os fariseus, Jesus em outras partes da Bíblia diz que eles, se deixar um animal caísse no buraco, eles, porque era sábado, eles não iam deixar o animal lá. Eles iriam pegar aqueles animal e tirar do lá. Então, mas eles queriam que as pessoas fizessem o que eles mandavam, né? Queria que as pessoas se submetessem a eles religiosos, né? Mas eles mesmos não obedeciam aquilo que eles impunham para as pessoas. Então, o sábado foi feito para servir o homem, não para o homem servir o sábado. Logo, se o homem precisasse de alguma coisa no sábado, ele devia fazer. Então, era isso que os discípulos estavam fazendo, né? Os discípulos estavam colhendo espiga porque eles estavam com fome. E eles não iam deixar de colher as espigas para comer só no outro dia, né? Estavam com fome naquele dia. E o sábado era para servir a eles, não era para eles servirem o sábado, então eles foram colher. Então, aqui diz o seguinte, né? Continuando aqui, se alguma coisa no sábado ele deve fazer, então se ele estava precisando fazer alguma coisa no sábado, deveria fazer, pois ele é o Senhor do sábado, não o sábado seu Senhor. Por isso, os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas de trigo e comiam no sábado. Também Jesus curava e pregava no sábado, pois ele era o Senhor do sábado, não o sábado seu Senhor. Então, no primeiro mundo, a semana era de dias, de tempo, né? Mas agora, nos nossos dias, é de 24 horas. E nós devemos ver, né, que o mundo em que nós estamos é o mundo onde o maligno governa. E Jesus, ele veio para este mundo para nos tirar, né, das mãos do maligno. Então, este mundo caído no pecado tem a contagem apenas de 6.000 anos. Quando completar estes 6.000 anos do governo do homem da iniquidade, o homem morto, a serpente que domina este mundo de pecado, então Jesus virá e destruirá este mundo de iniquidade e prenderá todos os seus líderes e liderados no inferno, né, de fogo. Mas a serpente, Jesus ordenará para o anjo prendê-lo com correntes e lançá-lo no abismo, até se completarem os 1000 anos do seu governo nesta terra. Então, esse mundo, né, essa semana de 24 horas, uma semana são 7 dias, né? Neste mundo caído no pecado, nós temos 2 tipos de sábado. O sábado de 24 horas, que a semana são 7 dias,
E um dia é o sábado para o homem descansar e adorar o seu Criador, que é Jesus. Mas também tem o sábado, né? Que é a semana de 7.000 anos. 7.000 anos. Então, no 6º ano, que já estamos perto de completar, será o acerto de contas, né? Deste mundo caído no pecado. Então, no milênio que completa o 7º ano, que é o sábado desta criação, que é quando Jesus vem governar, no 7º milênio, né? É o milênio do sábado dessa humanidade, né? Dessa criação dessa humanidade que termina, essa humanidade caída no pecado, termina com os 6.000 anos, mas ainda tem mais 1.000 anos, que é o sábado do Senhor, que é o sábado que Jesus vem para governar com os seus. Então será o sábado do descanso entre o Criador e sua criação aqui na terra, que é Jesus. Então esse 1.000 anos será o sábado em que Jesus vai completar a sua criação, né? Então, quando completar estes 6.000 anos do governo do homem da iniquidade, o homem morto, né, que é Satanás, a serpente, que domina este mundo de pecado, então Jesus virá e destruirá este mundo de iniquidade e prenderá todos os seus líderes e liderados no inferno de fogo. Mas a serpente, Jesus, ordenará para o anjo prendê-lo com correntes e lançá-lo no abismo e até se completarem os 1.000 anos do seu governo nesta terra. Então, quando completar os 6.000 anos do governo deste mundo, né, de Satanás governando este mundo, então Jesus virá, isso fala lá no Apocalipse 19, né? E destruirá o governo, né? Esse governo de Satanás aqui no mundo, este sistema do diabo neste mundo, e Jesus vai implantar o seu governo, né? Neste mundo, e Jesus vai governar os 1.000 anos dos 7.000 anos do homem aqui neste mundo. Então, 6.000 anos Satanás governou, mas o 7º ano, né, que é o 1.000 anos de Jesus, então Jesus vai destruir todo o sistema do maligno e ele vai implantar o seu governo neste mundo juntamente com os seus, com a igreja dele, porque a igreja de Jesus vai subir, mas vai voltar com ele. E ele vai implantar o seu governo neste mundo. Quando Jesus vier, nem todos estarão mortos. Tem muitos filhos de Deus, muitos crentes, muitos judeus que estarão vivos neste tempo, mas aqueles que morreram serão ressuscitados. Jesus vai trazer o espírito deles e eles vão ser ressuscitados na vinda de Jesus para governar nesta terra. Então Jesus vai implantar o governo dele. E Jesus, neste período, eu vou ler mais uma vez aqui em Gênesis 2:2, que diz o seguinte. Gênesis 2:2 nos diz o seguinte: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Então, Gênesis 2:2, Deus terminou a sua obra no 7º dia. Então, quando Jesus vier para governar os 1.000 anos, que é o 7º ano da criação, desta criação caída, então Jesus vai vir para governar com os seus e também completar esta obra da criação. Completar como? Ele morreu, ele não completou, ele morreu e deu a oportunidade para todos que quiserem a salvação terem acesso. Jesus, na cruz, ele comprou para todos aqueles que querem
a salvação. Ele pagou com a sua vida. Mas ainda precisa esta humanidade ser terminada. Por quê? Porque esta humanidade será terminada no governo de Jesus. Então, esta obra que Deus terminou no sábado não está falando da humanidade do primeiro mundo, o mundo onde o homem morava no Éden. Então, Deus terminou no 7º dia. Esta obra é a obra da salvação, do homem salvo. Então, quando Jesus vier governar esse mundo, muitos entrarão no governo de Jesus ainda com vida, porque nem todos morrerão. E estas pessoas irão ter filhos, irão multiplicar, irão encher essa terra. Então, Jesus vai governar 1000 anos. Aqui no Brasil, nós não temos nem 600 anos de criação e já tem muita gente, não é? Então, Jesus vai passar 1000 anos e essas pessoas não irão morrer nesse tempo. Então, muitos vão ter filhos, aqueles que não morreram e entraram nesse governo de Jesus com vida. Então, eles vão ter filhos. Então, nem da humanidade do segundo mundo, o mundo caído no pecado. Então, aqui, Deus está falando aqui em Gênesis 2:2, ele está falando de terminar esta criação espiritual. Esta criação que Jesus começou lá no Éden, certo? Então, Deus está falando da humanidade de João 3:5, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Então, aqui em João 3, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, João 3:5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, no milênio, Jesus vai completar esta criação espiritual que ele começou ainda no Éden, né? Quando o homem pecou e Deus matou o animalzinho ali, nós vamos ver isso no decorrer do estudo, para dali começar a colocar o seu plano de restaurar esta humanidade. Então, Jesus, aqui em João 3:5, ele diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o reino espiritual. Então, quando lá em Gênesis 2:2, Deus fala que terminou toda a sua criação no sábado, ele está falando desta criação espiritual que Jesus começou em Gênesis e vai terminar no Apocalipse, no 1000 anos que ele vai governar. Então, Deus está falando da humanidade espiritual que irá ser criada de novo em Jesus. Então, Jesus é quem cria esta humanidade. Por quê? Porque a pessoa precisa receber Jesus como Salvador de suas vidas para poder fazer parte dessa nova humanidade espiritual, criada em Jesus, porque Jesus é quem deu a vida dele para salvar aqueles que querem, e essas pessoas, depois que se arrependem dos seus pecados, confessam a Jesus, pedindo perdão, o Espírito Santo vem morar na vida delas. Então, estas pessoas nascem de novo, elas se tornam novamente filhas de Deus e voltam a ter comunhão com Cristo. Então, elas nasceram novamente em um novo reino espiritual de Deus. Esta humanidade que Deus começou a criar em Gênesis 3, 21 e 23, ali Deus matou o animalzinho, fez roupa para o homem e para a mulher. Então, aquele animalzinho que deu a vida dele, deu o sangue dele, para que Deus tirasse a pele, não é? E vestisse o homem e a mulher.
a vida daqueles animais, o sangue deles representava Jesus, que iria vir em um tempo nesta humanidade e daria a sua vida. Ali representava o sacrifício que Jesus iria fazer pela humanidade. Então aqui Deus começa a colocar o seu plano de restaurar o homem em ação. Então Jesus aqui é representado por aqueles animais. Quando Adão e Eva pecaram e não se arrependeram ainda no Éden, porque Deus chegou para Adão e disse: Adão, onde estás? Então Deus estava querendo que Adão se arrependesse, pedisse perdão naquele momento, mas ele não fez. Se ele tivesse feito, então seria religado novamente a Deus, mas nem o homem nem a mulher se arrependeram. Então Deus precisou mudar o plano. Então ele prometeu dar o seu filho lá em Gênesis 3:15. E aqui em Gênesis 3:21 e 23, ele está dizendo como é que vai acontecer para que esta humanidade se torne dele novamente. Então seria religado através da morte do descendente da mulher. Então o descendente da mulher teria que ser ferido no calcanhar para poder dar a sua vida, para que essa humanidade voltasse a ter vida. Então aqueles animaizinhos que foram mortos para dar roupas para Adão e Eva, ali representava Jesus, que iria dar a sua vida em um tempo que ele viesse aqui neste tempo desta humanidade para dar a sua vida, para poder comprar para Deus aqueles que quiserem, né, esta salvação. Então, quando Adão e Eva pecaram e não se arrependeram ainda no Éden, então Deus fez um novo plano para resgatar esta humanidade. Deus promete para a serpente em Gênesis 3:15 que como ela enganou a mulher e a mulher desobedeceu a ele Deus, e a mulher também levou o homem, não é, a desobedecer ao Pai Eterno, então esta mulher seria a mesma mulher que seria inimiga desta serpente. E desta mulher viria aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Ou melhor, seria o descendente da mulher que iria destruir o governo da serpente neste mundo, pois ela enganou a mulher para se apropriar do governo do homem Adão. Então, quando a serpente mentiu para Eva e ela caiu na onda da serpente, desobedeceu a Deus e também levou o marido a desobedecer, então a serpente ficou com o governo da humanidade, também com o domínio da vida do homem. Então Deus, ele disse para a serpente que porque ele fez isso, a mulher seria inimiga dela, serpente. Então ele disse que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então a mulher seria inimiga da serpente. E a descendência da serpente seria inimiga do descendente da mulher. E nós vemos isso, né? Então a mulher nos nossos dias é a igreja. A mulher também é Israel, o povo de Deus. E o descendente da mulher é Jesus. E a descendência da serpente são todos aqueles que rejeitam Jesus. E há uma inimizade entre um e outro. Então, em Gênesis 3:21, o Pai Eterno começa a botar o seu plano em ação. Quando ele mata os animais e faz roupa para a mulher, ele está dizendo ali que ali é o sangue, ali representa o sangue do descendente da mulher que viria no futuro e iria dar sua vida para salvar o homem, para salvar a humanidade, aqueles que quisessem, para tirar do domínio da serpente, para destruir o governo da serpente neste mundo. Então Jesus
viria primeiro para dar sua vida, para tirar do governo, do domínio do diabo, tanto o mundo como a vida dos seres humanos que quisessem, né, que crescem nele. Então, quando o Pai Eterno mata aqueles animais, derramando o sangue dos animais, Deus estava dizendo que o sangue daqueles animais representava o sangue do descendente da mulher, que em algum tempo desta humanidade, ele viria para ser o sacrifício para a salvação de todos aqueles que quisessem esta salvação. Quando Deus Pai tira a pele desses animais e faz roupas para o homem e sua mulher e os veste, então Deus está dizendo para Adão e Eva que até a vinda do descendente da mulher, de Gênesis 3,15, né? O homem que quisesse se chegar a ele, Deus, seria através do sacrifício de animais, pois representava o sacrifício do descendente da mulher, representava o sacrifício de Jesus por nós, que em algum tempo da humanidade viria e seria o sacrifício que tiraria todos os pecados daqueles que crescem nele e o recebessem em seus corações, por arrependimento, fé e amor ao Pai Eterno. Em João 19, do 28 ao 30, então Jesus, não é morto. Então Jesus está crucificado, já está cumprindo, né, esta profecia de Gênesis 3,15. Então, em João 19, 28 ao 30, Jesus está crucificado, está morrendo, né, dando a sua vida, está cumprindo esta profecia de Gênesis 3,15. Então, a parte dele como sacrifício para salvar a humanidade. Então, na cruz, esta profecia já está sendo cumprida, a parte de Jesus. Está o quê? Sendo morto, ele está morrendo na cruz, ele está sendo ferido pela serpente. Deus diz que a serpente iria ferir Jesus no calcanhar. Então, na cruz, Jesus foi ferido no calcanhar, ele foi pregado com pregos no seu calcanhar e também nas mãos, né? Então, essa profecia começa a se cumprir aqui na cruz, né? Em João 19, do 28 ao 30, para salvar a humanidade, como a solução para o homem voltar à presença do Pai Eterno. Então, em João 19, 28 ao 30, esta profecia que Deus falou em Gênesis 3,15 começa a se cumprir. Então, Jesus morre na cruz, mas no terceiro dia, Jesus ressuscita. Então, a ressurreição de Jesus é o cumprimento total desta profecia, porque quando Jesus ressuscita, então Jesus fere a cabeça da serpente. Como ele fere essa cabeça da serpente? Ele tira do governo, do comando de Satanás, tanto o homem como toda a criação, né? Toda a terra, todo o governo humano. Então Jesus tira da mão do diabo. Então o diabo não tem mais poder sobre a vida da humanidade. Aqueles que querem Jesus, né? Mas aqueles que não querem, então continua sendo governado pelo diabo. Então aqui em João 20, do 15 ao 17, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, então ele cumpre toda aquela profecia. E quando Jesus morre na cruz, ele cumpre a sua parte de ser o sacrifício para salvar o homem dos seus pecados. Quando Jesus ressuscita, ele tira das mãos do diabo o domínio que ele tinha sobre a vida dos homens. Agora, todos aqueles que creem em Jesus como
o seu único e suficiente Salvador, saíram do domínio do diabo e vieram para Jesus. O diabo não tem mais poder sobre estes que já nasceram de novo, aqueles que voltaram a andar no Espírito do Pai Eterno. João 3, 5 e 18. E em 1 Coríntios 15, 54, quando Jesus, que em seu corpo levou todos os nossos pecados e enfermidades, 1 Pedro 2,24, quando ele ressuscita em um corpo incorruptível, em um corpo imortal, vencendo assim a morte, e sendo as primícias dos que dormem, pois todos nós também teremos os nossos corpos mortais e contaminados pelos pecados, pelos nossos pecados, um dia na volta de Jesus, quando ele vier buscar a igreja que já está perto, teremos os nossos corpos como o corpo do nosso mestre. O nosso corpo sofrerá a transformação que Paulo fala em 1 Coríntios 15, do 53 ao 54. Então, a morte não terá mais nenhum poder sobre as nossas vidas, assim como não tem mais a vida na vida de Jesus, que foi as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Então, Jesus, ele morreu, porque ele levou sobre ele os nossos pecados. Mas quando Jesus ressuscita, o corpo dele não tem mais nenhum pecado da humanidade. Jesus já pagou o preço. Então, do mesmo jeito vai ser nós. Quando Jesus vier, então nossos corpos serão transformados e nosso corpo não sofrerá mais a morte. Nossos corpos serão imortais, também será perfeito, não terá mais pecado. Então, quando Jesus morre na cruz, Deus cumpre uma parte da profecia de Gênesis 3,15. A parte que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Deus cumpre a segunda parte desta profecia. A parte que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, né? Ferir a cabeça da serpente significa tirar o poder do diabo, o poder das mãos do diabo. O poder que ele tinha sobre a criação, sobre a terra, sobre os governos humanos, sobre o homem, todos aqueles que têm Jesus, que recebe Jesus, o diabo não tem mais poder sobre estas vidas. Quando Jesus morre e ressuscita, toda esta profecia é cumprida, devido aos pecados dos homens que estavam sobre o corpo de Jesus. Quer dizer, Jesus morreu porque os nossos pecados estavam sobre o corpo dele, mas quando Jesus ressuscita, o corpo dele não tem mais pecado, já sofreu a transformação, não vai mais morrer, porque Jesus já pagou o preço pelo pecado da humanidade. O corpo dele já se tornou um corpo imortal, um corpo que não tem mais pecado de ninguém da humanidade. E assim será o nosso corpo também, né? Quando Jesus vier e nós formos com ele, né? Aqui no Apocalipse 1:18 diz assim: sabendo que não foi com coisa... Estou em Pedro, Apocalipse 1:18 diz assim: e o que vive... Deixa eu ver se é mesmo. E o que vive e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus morreu e Jesus não é mais dominado, não vai mais sofrer a morte. Jesus tem a chave da morte, ele domina. Agora, a morte
não tem mais nenhum poder sobre o seu corpo, porque Jesus já deu a sua vida. Então ele morreu porque ele estava com os pecados da humanidade. Por isso a morte teve poder sobre ele, porque por isso ele morreu. Mas ela não terá mais, ela não terá poder nenhum sobre Jesus e nem sobre nenhum dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando nós aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarem e os vivos forem transformados, a morte não terá mais poder nenhum sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, porque nós receberemos um corpo imortal, um corpo sem pecado. Então Jesus entregou por amor a sua vida, o seu espírito ao Pai. Então Jesus, o diabo não tirou a vida de Jesus. Jesus entregou por amor ao Pai, por amor a esta humanidade. E por isso ele pôde morrer. Por quê? Porque ele entregou a sua vida, porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Então Satanás não tem mais autoridade nenhuma de tocar em Jesus. Ele não vai tocar no corpo de Jesus, não vai tocar no corpo de nenhum dos filhos de Deus depois que forem glorificados, né? Em 1 Coríntios 15, do 53 ao 54, quando Jesus vier buscar a sua igreja e estas pessoas passarem pelo mesmo processo que Cristo passou, então Satanás também não terá nenhum poder sobre a igreja de Jesus. Os que não subirem com Jesus e se arrependerem na grande tribulação, estas pessoas sofrerão a morte física. A morte física. A morte ainda terá poder sobre os corpos destas pessoas e os matará muitos. Satanás só não terá poder sobre o espírito das pessoas, né? Dos salvos, que forem salvos nessa época. Quando no Apocalipse 19, do 11 ao 21 e 20, do 1 ao 4, Jesus voltar com a sua igreja para governar este mundo, né? O milênio, que é o 7º milênio da humanidade deste mundo, então Jesus concluirá toda a sua criação aqui nesta terra. Quando Jesus voltar para governar os 1000 anos da humanidade, que será o sábado da criação deste mundo, sábado deste mundo, né? Final da criação do homem nesta terra e o final da criação do homem espiritual. Então, também a conclusão da criação espiritual, né? Então, Jesus, quando Jesus governar, concluir, né, o seu governo aqui nessa terra, então então Gênesis 2 vai se cumprir. Então ele vai concluir toda a sua criação, como diz aqui em Gênesis 2, que ele diz: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Então ele vai concluir a criação espiritual no 7º dia desta humanidade, que é os 1000 anos. Então a conclusão de toda a obra do Pai Eterno será no 7º dia da semana da humanidade deste mundo terreno, que será no governo de Jesus nesta terra. No 7º dia da humanidade deste mundo caído, o qual cada dia corresponde a 1000 anos, Jesus voltará para destronar Satanás e todo o seu sistema de governo deste mundo, e assumirá o governo do mundo e também coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 25. O primeiro inimigo que Jesus destruirá é o anticristo, Apocalipse 19, 20. O segundo inimigo será o falso profeta, Apocalipse 19, 20.
O terceiro inimigo será a serpente, será Satanás. Apocalipse 20, 10. O quarto e último inimigo que será destruído por Jesus será a morte. Em 1 Coríntios 15, 26, Apocalipse 20, 14, Apocalipse 1, 18. Então Jesus vai destruir todos os seus inimigos. Satanás, o anticristo e o falso profeta será no governo dele, mas a morte será no juízo final. Então virá o fim, depois que tudo isso acontecer, então virá o fim deste mundo caído e Jesus entregará o reino ao Deus Pai, quando ele tiver destruído todo principado e potestade que governavam este mundo caído. 1 Coríntios 15, 24, Efésios 6, do 11 ao 12. Os irmãos podem ler em casa porque não dá para me ler, mas vocês podem conferir. Então será no sétimo milênio que Jesus terminará toda a obra da criação de Gênesis 3, de João 3,5, que é a criação espiritual, que são aqueles que nascidos da água e do Espírito. Será no Apocalipse 20, do 7 ao 9, que Jesus destruirá todos aqueles que não se submeteram ao seu governo de 1000 anos e se rebelaram e se uniram a Satanás, havendo assim a última guerra nesta terra. Satanás reúne todos aqueles que rejeitaram o governo de Jesus para destruir os santos. Estas pessoas serão mortas, serão destruídas, né? E elas enfrentarão o juízo de Deus. Serão lançadas no lago de fogo, juntamente com Satanás, Apocalipse 20, 10 e 15, e da morte, e a morte, né? Então, Jesus concluirá toda a criação espiritual que irá morar no céu. Então, aí, Jesus, ele vai entregar todo o seu reino, tudo que ele conseguiu, nas mãos do Pai eterno. Então, Gênesis 2, 2 será cumprido. Então, ele concluirá toda esta criação no sábado, né? No último dia da semana desta criação, que a última semana é o sábado de 1000 anos. Então, será concluída esta humanidade espiritual, esta humanidade que irá morar no céu. Porque em Gênesis, aliás, e no Apocalipse 20, do 7 ao 9, ali vai ter a guerra. Então, ali é onde Jesus concluirá completamente a humanidade espiritual e tirar aqueles que no governo de Jesus não quiseram aceitar Jesus. Então, eles vão ser destruídos. Então, aí a humanidade espiritual está concluída. Então, os de Deus vão para o céu, mas os do diabo vão para o lago de fogo, porque rejeitaram Jesus. Então é assim que é este sábado que fala lá em Gênesis 2:2, não é somente um sábado que nós conhecemos, mas refere-se a estes 3 tipos de sábado, 3 tipos de mundo, certo, irmãos? Então, lá no céu não existirá sábado, porque lá nós estamos para sempre na presença de Deus. Então, esse sábado representa este mundo caído e também a conclusão da criação espiritual, que são todos aqueles que têm Jesus como Salvador, que vai ser concluído esta criação no milênio de Jesus, onde muitos irão se rebelar e serão afastados de Deus. E os que permanecerem firmes, então estes irão morar com Jesus para sempre no céu.
Que o Senhor nos abençoe, que os irmãos possam ter entendido. Se você não entendeu, então vá lá no meu canal e procure lá o estudo que tem sobre o sábado, que eu explico bem direitinho. Então, que o Senhor nos abençoe, mande esse estudo para frente, que vocês possam estar crescendo no conhecimento de Deus e se fortalecendo na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor tem nos ensinado, e que possamos estar firmes mais e mais e nos preparando para a Sua volta, porque nós iremos morar com o Senhor para sempre no novo céu e na nova terra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Que o Senhor nos abençoe.